Olá pessoal, eu sou Franciele Maftum e essa é mais uma aula sobre gestão de mudanças. E essa aula é um pouco especial porque durante os próximos 4 vídeos ou durante esse mês eu vou fazer 4 aulas com o mesmo tema, só que eu vou explicar para vocês um pouco mais como é que você pode planejar e implementar alguns exercícios e atividades de gestão de mudança dentro da sua organização. Então eu escolhi 4 atividades que eu sempre aplico dentro das organizações e a cada aula dessas eu vou te explicar como é que eu faço essas atividades e espero que você possa replicar aí dentro da onde você trabalha. Então assista essa, que é a aula 1 e é um dos primeiros exercícios aí que eu vou ensinar para vocês. Bom, antes de eu começar a explicar, então não esquece de você curtir esse vídeo se você achou interessante, compartilhar com as pessoas que possam se interessar e também deixar os seus comentários, que eles são muito importantes para eu saber como você está recebendo esse conteúdo. Então vamos lá, aula 1 com o tema de como implementar e planejar as mudanças ou como planejar e implementar a mudança e atividades de mudança dentro da sua organização. Nessa aula 1, eu vou falar para vocês sobre o eixo instintivo. Calma, que eu sei que esse nome parece um pouco confuso, mas eu vou explicar aqui para vocês. Mas basicamente é como é que você inicia reuniões e workshops de mudança com os seus times de colaboradores, com seus principais stakeholders internos. Então, assim, o que eu faço? Qual é a primeira ação que eu tenho que fazer com os grupos que vão ser impactados para a mudança, né? Como é que eu implemento aí? Faço meu workshop, faço minha reunião de alinhamento. Eu trouxe o exercício ou os 2 primeiros exercícios que você vai precisar fazer no seu workshop, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês primeiro a questão do eixo físico e do eixo instintivo. Eu trouxe aqui para vocês um flipchart, eu vou explicar resumidamente. Lá no nosso curso online de gestão de mudanças, introdução em prática, eu explico isso com mais detalhes e também dou uma atividade específica para trabalhar isso daqui, tá? Então, basicamente, o que é o eixo instintivo e o eixo físico dentro de um processo de mudanças? Eu desenhei aqui como se fosse uma estrutura de uma organização, onde você vê aqui que nós temos 4 pilares. Nós temos o pilar, que é o que a gente está chamando de eixo físico, que é o meu pilar de estrutura e o meu pilar de processos, que são as partes físicas, ou seja, palpáveis de uma organização. E nós temos o pilar de cultura e o pilar de redes de relacionamento, que é o que a gente chama do eixo instintivo. E esse nome realmente é um nome proposital dentro de gestão de mudanças, já te explico por quê. A questão é que dentro de uma organização a gente geralmente e resumidamente tem assim, esses 4 pilares, né, ou esses 4 papéis, e nós sabemos que esses 4 papéis rodam através do trabalho das pessoas que trabalham nessa organização. O que a gente sabe através de pesquisas é que 90% dos resultados que nós obtemos hoje com processos de mudança e com resultados, né, de organização vem de investimento de tempo e energia no eixo instintivo e 10% dos meus resultados de investimento de tempo e energia no meu eixo físico. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que toda a energia que você aplica para mudar a sua estrutura, seus processos e as suas políticas internas, ou toda a energia que você aplica de coisas que são físicas, vão te dar 10% do resultado que você espera. E toda a energia que você aplica no seu eixo instintivo, ou seja, nas pessoas, vão te dar 90% do resultado que você espera. Quer dizer que quanto mais você investe seu tempo e energia em pessoas e cultura, mais resultado você vai ter. Quanto mais você investe em eixo físico, que é processos e estrutura, menos resultado você vai ter, porque você vai ficar limitado a esses 10%. É meio óbvio essa comparação, porque quando a gente pensa que quem produz resultados são as pessoas, quanto menos você investe em engajar as pessoas para o processo de mudança, menos você vai ter reforço, né? Então, é uma explicação rápida só para vocês entenderem de onde que eu estou surgindo, para a gente falar, tá, então sabendo disso, sabendo que eu tenho que investir mais no eixo instintivo, como é que eu faço então para que as pessoas consigam se engajar, sendo que eu já tenho uma estrutura de um processo de mudança muito bem definida. Eu tenho reuniões que eu vou fazer, eu tenho workshop de alinhamento que eu vou fazer, eu tenho lá meu kick-off do meu processo que eu vou fazer, né? Como é que eu faço? Eu tenho que refazer tudo? Não necessariamente, tá? A gente fala que investir no eixo instintivo é você ressignificar as suas ações de projeto. É você, inclusive, de liderança e as suas ações de RH também. É você ressignificar a maneira que você faz o seu workshop de alinhamento. Ao invés de você fazer uma reunião de informação, você vai mudar esse contexto de uma reunião e vai inserir as pessoas nesse processo. Isso dá uma diferença muito grande no engajamento.
A reunião em si é estrutura física. Eu estou lá, é uma reunião, é algo logístico, é uma entrega do meu processo que eu vou lá e vou informar. A maneira que eu faço é uma estrutura instintiva. Então vamos lá, eu vou explicar um pouco mais para vocês aqui o que é, dentro desse contexto de eixo físico e eixo instintivo, o que é, traduzindo em miúdos, um processo de gestão de mudanças que mexe com o eixo instintivo. Ele é um projeto, é um processo que vai precisar gerar confiança, e quando eu digo confiança, realmente é a possibilidade que a gente tem de que as pessoas confiem nas entregas, que elas confiem na credibilidade, que elas confiem na coerência de cada uma das pessoas da organização. A quantidade de abertura que as pessoas dessa organização têm para receber o novo. A coerência, ou seja, é o walk and talk, o quanto essa organização e as pessoas praticam o que elas falam. A prontidão à aprendizagem, ou seja, a prontidão ao erro. Então, se essa organização tem dificuldades de lidar com o erro, ela também vai ter dificuldade de fazer um processo de mudança trabalhando com o eixo instintivo. Na verdade, uma organização que tem essa dificuldade aqui vai focar muito no eixo físico, vai focar muito no processo, vai focar muito na norma e vai esquecer das pessoas por trás disso e muitas vezes vai até dificultar a ação das pessoas e aumentar a resistência dessas pessoas ao invés de diminuí-la. E aí, para você entender esse processo de aumentar ou diminuir resistência, tem um vídeo meu sobre por que precisamos falar de emoções nas organizações, que você vai entender do que eu estou dizendo, tá? Mas geralmente, se a tua organização tiver problemas com erro, ela não vai estar disposta cognitivamente a aprender, então você vai ter que trabalhar um pouco isso durante as tuas ações de gestão de mudança. O fazer junto, e o fazer junto aqui é um dos critérios de uma gestão de mudanças bem-sucedida, que você faça compartilhado, que você compartilhe com as pessoas as suas ideias, os seus projetos, as suas implementações. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes que é assim, se você não pode dar um nível de decisão para as pessoas, se elas não podem decidir o que será feito, porque isso vem de outro lugar, né? Vem do global ou vem de uma alta hierarquia, pelo menos dê a ela a opção de como elas farão, ou de em que tempo elas farão, ou de qual ajuda elas vão precisar. Porque se você decidiu que você vai fazer um projeto que gera mudança, e todos os projetos geram mudança, e você vai fazer isso de uma maneira totalmente estruturada, dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, nem comece tentando. Ou faça, mas faça sabendo que você vai estar gerando doença, que você vai estar gerando literalmente ansiedade, processos de burnout, mais resistência e dificultando o seu processo de aprendizagem dentro da organização. Se você quiser saber disso, também vai ver esse vídeo de emoções, onde eu falo exatamente como isso acontece, tá? Então, basicamente, pessoal, essas 5 questões aqui são as 5 temas que a gente trabalha para fazer uma gestão de mudança acontecer. Tá, como é que eu transformo isso numa ação prática? Então, vamos supor que você é um business partner, um gestor, um consultor externo ou um consultor interno que está aplicando gestão de mudanças dentro de uma organização. Você tem que levar em consideração que as suas ações, desde uma pequena reunião até um workshop, até um treinamento, até uma reunião de acompanhamento de projeto, todas as suas ações de gestão de mudanças, elas têm que construir essas 5 características. Elas têm que trabalhar e fazer com que isso se fortifique dentro do grupo ou da organização com a qual você está trabalhando. Então, uma ação que eu vou fazer de gestão de mudanças tem que construir confiança, tem que construir abertura, tem que ser coerente. Eu, como consultor ou como gestor, tenho que ser coerente naquilo que eu estou fazendo. Eu já vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Eu tenho que gerar aprendizagem, ajudar as pessoas a lidarem com o erro e, obviamente, fazer juntos. Esses dias eu fui dar um workshop numa organização onde eles estavam falando de agilidade. Na verdade, várias organizações que eu trabalho hoje falam de agilidade, né, do processo ágil, e gestão de mudanças e o processo ágil andam juntos. Eles têm, se você for olhar, as mesmas características. E eu achei muito interessante porque essa organização fez um workshop inteiro sobre ágil, ou uma palestra, né, não era workshop, sem fazer as pessoas construírem juntos. Teve uma outra organização também que eu fui que estavam falando sobre gestão de mudanças e era a pessoa que ia aplicar o processo
da mudança, o eixo físico, e ele fez isso de uma maneira eixo físico também, né? A pessoa fez essa explicação baseada simplesmente em repassar a informação e sem nem perguntar ou fazer as pessoas construírem junto o entendimento que elas estavam tendo sobre aquele processo. Então veja, pessoal, se você está aplicando mudança dentro da sua organização, você não pode fazer isso da mesma maneira que você sempre fez, porque isso é incoerente. Se eu estou dizendo, se eu não Franciele Maftum, mas se você está na sua organização querendo trabalhar a mudança para fazer junto, porque é uma das únicas maneiras que você tem de ser efetivo, você tem que construir as suas ações junto com as pessoas. Então eu não vou lá apresentar só os resultados do que aconteceu no último mês. Eu vou apresentar os resultados e depois fazer uma roda de entendimento, o que eles entenderam, eles entendem que esse impacto está em cada área, como que eles entendem sobre isso, eles têm sugestões para nos dar, ao invés de simplesmente fazer minha apresentação e ao final falar alguma pergunta, né? Obviamente, se você tem uma organização que tem dificuldade de erro, ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Outras organizações, várias, nas quais a gente foi participar, o gestor do projeto perguntava alguma pergunta, alguns corajosos faziam uma pergunta e o gestor do projeto ficava bravo, era visível como ele não gostava. Ou seja, era incoerente, não gerava confiança, não gerava abertura. Então, é muito importante que você, quando for fazer um processo que envolva mudança, se prepare como pessoa e como profissional, porque senão você vai lá gastar horas do seu trabalho, horas da sua boa intenção, horas da sua energia e na verdade você vai dizer uma coisa e vai fazer outra. E aí você perdeu todo o seu investimento, porque hoje em dia a gente já tem um olhar, graças a Deus, né, muito aguçado para como as coisas, como as pessoas se comportam. Então a gente sente que existe uma incoerência. Às vezes a gente não consegue nomear, mas a gente sente, e aí eu não vou me engajar, porque eu já estou com medo, porque eu já estou no processo emocional da mudança. Então tem vídeos meus também falando sobre isso para vocês entenderem. A grande questão é, esse deve ser o seu checklist de todas as atividades de mudança que você vai promover. As suas atividades têm que promover confiança. Isso quer dizer que é esperado de você sigilo. Isso quer dizer que você não pode ir mascarado ou ir preparado para fazer um show como se você estivesse interpretando um papel. Uma coisa que eu vejo por aí demais. Quem tem que ir para uma ação de mudança é você, com os seus medos de que a mudança não dê certo, com a sua vontade de que ela dê certo, com os seus receios, com a sua insegurança e não uma forma adaptada à sua, fazendo um show, com uma voz impostada. Isso não gera confiança das pessoas. O que gera confiança é ter um ser humano igual a eles ali na frente falando de processo de mudança. Então você vai ter que aprender a tirar um pouco das suas cascas e das suas armaduras, coisa que na organização a gente aprende a construir. Então aprender a desconstruir para que você consiga fazer com que as pessoas confiem em você. Se elas não confiarem em você, na sua postura, naquilo que você está trazendo, se elas não sentirem verdade do que você está falando, elas não vão engajar no teu workshop ou na sua reunião de alinhamento. Então eu acho que isso já é uma dica fundamental. E aí como que você constrói esses outros itens aqui em apenas um exercício? Então vou te mostrar agora. Bom, esse é um exercício que eu aplico sempre no início dos workshops ou de uma reunião de alinhamento e eu sempre digo para as pessoas, depois que o exercício acabou, olha, esse exercício que eu acabei de fazer com vocês é uma ferramenta de gestão de mudanças e eu indico que vocês façam com seus liderados, com seus times, porque isso é a primeira ação para que a gente consiga trazer as pessoas para perto, criar abertura, criar coerência e ajudar as pessoas a aprenderem e a participarem desse processo de mudança, tá? Então você também pode fazer isso caso você aplique esse exercício. Esse exercício é o seguinte, eu começo falando uma introdução básica, quem sou eu, explico o 90-10 que eu acabei de explicar para vocês, explico de um processo de mudança, às vezes falo rapidamente de algumas coisas, eu nem falo das emoções ainda, e aí eu pergunto para essas pessoas. Gostaria que vocês me respondessem o que é importante para você no seu trabalho e na sua vida. E eu dou um exemplo meu, para que as pessoas saibam do que eu estou dizendo. Então, eu geralmente falo a verdade no que está mais importante para mim ali naquele momento. Mas, por exemplo, eu digo, para mim no meu trabalho é importante que eu consiga ter coerência entre aquilo que eu estou ensinando e aquela pessoa que eu sou.
Se eu vejo que aquilo que eu sou e aquilo que eu estou ensinando não batem, isso para mim não vale a pena. Então, a coerência entre aquilo que eu ensino e sou é uma das coisas mais importantes para mim no meu trabalho e as minhas decisões profissionais são feitas em relação a isso. Na minha vida, o que é importante para mim hoje, número 1 é a minha família, é o meu filho. Então, se eu precisar tomar decisões entre trabalho e família, a minha primeira decisão vai ser em relação à minha família. Então, toda a minha agenda ela é feita em cima disso, do que é importante para mim, tanto no trabalho da minha vida. Eu dou esse exemplo meu porque as pessoas, quando nas organizações, elas estão muito acostumadas a responderem aquilo que a gente quer ouvir. Então, quando a gente simplesmente pergunta, a gente escuta respostas prontas, como a minha família é importante, ponto, e o meu trabalho é conseguir alcançar os resultados é importante. E se a gente for ver, simplesmente essa frase, sem uma explicação interna, né, do que isso realmente significa, ela é uma coisa muito superficial, no sentido de que a gente não consegue vincular muito com isso, né? Então, eu sempre dou um exemplo meu e eu tento dar o exemplo mais profundo que eu puder. Primeiro, porque ao falar de mim, eu gero confiança. Ao falar a minha verdade, eu gero confiança. Eu gero a abertura para que as pessoas façam a mesma coisa e eu gero a possibilidade de erro. Porque pode ser que muita gente não tenha os mesmos valores que eu. E tudo bem, isso não é errado, né? Cada um é de um jeito. Eu também estou gerando construir junto. Não é porque eu estou aqui na frente fazendo processo de mudanças, um workshop ou uma reunião, que eu não estou inserida nesse processo. Eu estou inserida nesse processo. Então, eu sempre procuro responder as perguntas que eu faço para as pessoas, porque eu também sou uma pessoa e eu também estou aprendendo com essas pessoas. Então, eu sempre trago um exemplo meu e aí eu peço que essas pessoas aqui tirem lá seus 5 ou 10 minutos para responder sozinhas. E se eu tenho uma turma grande, eu peço para que eles conversem em trios ou duplas sobre isso, sobre o que eles responderam. Se eu tenho uma turma muito grande, eu peço para que eles achem na sala pessoas que têm valores em comum, né, de trabalho, de vida pessoal. Depois disso, eu peço para que eles compartilhem comigo. Obviamente não é obrigatório, compartilha quem quer, né? Quem gostaria de compartilhar. E aí algumas pessoas acabam compartilhando. Eu escuto, eu faço perguntas se eu acho que ficou muito na superfície. E aí eu explico no final desse exercício por que eu estou perguntando isso para vocês. E agora anote aí, por que você vai fazer esse exercício, né? Além de trabalhar todos aqueles pontos ali que eu falei para vocês agora, você está fazendo esse exercício porque quando as coisas mudam, a primeira sensação de ameaça que a gente tem é de que aquilo que é importante para nós está sendo ameaçado. Isso é uma memória do nosso cérebro. O nosso cérebro, hoje em dia, a nossa parte de ameaça social, toda vez que a gente acha que está sendo ameaçado socialmente, o que está sendo ameaçado socialmente? Aquilo que é importante para mim ou a minha integridade. Então, pensem que isso não é um processo consciente, é inconsciente. O teu cérebro vai acionar essa ameaça social. E se você entender o porquê que essas pessoas estão se sentindo ameaçadas, você já consegue entender os cuidados que você vai ter no seu processo de mudança. Então, é muito importante você fazer essa pergunta e explicar isso que eu expliquei depois. Olha, é isso que é ameaçado. Quando a gente tem qualquer mudança, por exemplo, se eu preciso mudar, o que aconteceu comigo, mudar de país, o que ameaçou? A minha coerência do trabalho e a minha questão da minha vida com meu filho. Então, a minha decisão foi baseada muito em eu não posso fazer com que essas coisas se modifiquem, porque são as coisas mais importantes para mim. E todo o meu plano de mudança foi baseado nisso, para que a minha resistência e o meu medo diminuíssem. Então, o plano de mudança que as pessoas fazem, ele é individual, porque ele tem que ser um plano que não ameace aquilo que é muito importante para mim na minha vida e no meu trabalho. Então, você vai perguntar isso para as pessoas, você vai deixar que elas respondam e vai dizer isso para elas. A partir de agora, é muito importante que você saiba isso, porque toda vez que você reagir à mudança, é isso que você está sentindo que é ameaçado. E você pode fazer um plano para você, com seu gestor, com a área de RH, para que essas coisas não modifiquem no seu processo de mudança. Então, assim, essa atividade, ela já é muito impactante. É muito interessante. Quando eu faço essa atividade, as pessoas se transformam do começo para o final da atividade. Porque até a postura delas fica mais relaxada mesmo. Elas saem daquele movimento de defesa de quem é essa pessoa e o que ela está me falando, né? Por quê? Porque eu estou inserindo a história da pessoa no processo. Porque eu estou dando abertura para que ela se posicione sobre o que é importante para ela. Porque a regra não vem de mim. Gestão de mudanças, a regra nunca vem da gente, a regra sempre vem do outro, porque você pode colocar a regra que você quiser,
Se o outro estiver incomodado, ele não vai conseguir fazer. Então, insira as pessoas. Esse exercício é um exercício que vai demorar aí, dependendo do tamanho da turma, 30, 40 minutos, mas que é um exercício fundamental para você começar a gerar confiança, engajar e, principalmente, entender essas pessoas, né? Entender o que está em jogo ali para cada uma delas. E depois, isso já é uma ferramenta de gestão. Então, eu pergunto para as pessoas, você já fez isso com seus liderados? Você sabe? Alguns dizem sim, outros dizem não. E eu falo, então, o primeiro dever de casa de vocês é voltar e perguntar. Porque isso é tão importante para eles quanto é importante para vocês. E, às vezes, a gente resolve um problema gigante de resistência simplesmente com uma conversa dessa, feita num tom honesto e feita com abertura, tá? Então, esse é um exercício aí que eu espero que vocês gostem de aplicar. Na sequência, eu faço mais um pool de perguntas, mas a segunda pergunta que eu faço é: das últimas mudanças que as pessoas participaram. Então, das últimas mudanças que você participou, das que foram ruins, o que aconteceu? E das que foram boas, o que aconteceu? Eu falo do positivo e do negativo. Isso eu explico também por que falar do positivo e do negativo no nosso curso. Mas basicamente é importante que você fale desses dois. E por que você vai perguntar das duas mudanças? Porque geralmente quando você vai falar de gestão de mudanças, você pergunta para as pessoas assim: como foram as suas últimas mudanças? E as pessoas de volta vão te dar uma resposta que esperam, que é a resposta que elas acham que você espera, e vão te falar que foram boas. E a gente já sabe, se você assistiu meus outros vídeos, que isso é meio improvável, porque os nossos sentimentos estão à flor da pele, né? Porque temos perdas na mudança. Então a gente força as pessoas a pensarem no que foi bom, nas mudanças boas, e nas mudanças ruins, no que foi ruim. Ou você pega uma mudança só e fala, eu quero saber o que foi bom e o que foi ruim dentro desse processo. E essa pergunta eles respondem em grupos de 3 ou 4 pessoas, pode ser até de 5, não mais do que isso, porque a partir de 5 as pessoas, não é todo mundo que vai participar. Dê um tempo para eles responderem, escreverem no flipchart, coloque uma folha de flipchart em cada mesa, coloque chocolates, bombons, balas, para que fique um ambiente descontraído. Deixe com que eles respondam e depois eles compartilham isso com você que está ali na frente fazendo a sua reunião ou o seu workshop. E aí depois disso você pode começar a falar da sua mudança e obviamente eu vou falar sobre como é que você segue, né, com outras atividades se você estiver preparando aí alguma ação de gestão de mudanças. Essas duas ações vão deixar as pessoas aquecidas para você poder falar da mudança, mas não esqueça que você vai ter que sempre ir e voltar, entendendo o que as pessoas estão achando, como elas estão vendo. E isso não quer dizer fazer uma pergunta aberta para a sala inteira, isso quer dizer ir possibilitando que as pessoas respondam em grupos e devolvam, né, para que você também vá dando essa possibilidade deles refletirem sobre o que você está trazendo. Mas se você fizer essas duas atividades, você vai levar aí talvez 1 hora, um pouco menos, do seu workshop ou da sua reunião, mas que vai te trazer um engajamento muito maior do que se você fizesse uma reunião de 1h30 só falando sobre a mudança que vai acontecer. Ou só falando sobre o que precisamos mudar. Você precisa ajudar as pessoas a se aquecerem, a construírem confiança e a construírem abertura. E preste muita atenção nisso. A responsabilidade, vou até voltar aqui. Você, como uma pessoa que conduz mudanças, a responsabilidade de construir isso daqui é sua. Não é das pessoas que estão no workshop, é sua como condutor de mudanças. Então é você que vai ter que pensar como que você vai construir isso daqui e você pode já começar utilizando esses 2 exercícios que eu passei, tá? Sei que é muito complexo, mas acho que se você fizer o que eu falei, você já vai conseguir ter resultados que você vai ver que são imediatos de como as pessoas se sentem no processo. E se você não se sente confortável para fazer isso, você contrata alguém ou chame alguém da sua equipe que vai ter mais facilidade de fazer isso, né? Então, não precisa ser sempre você. Se você acha que você não consegue, você pode chamar qualquer outra pessoa. Isso, aliás, está em um vídeo meu sobre como comunicar a mudança, que é assim, se você não consegue fazer, outra pessoa pode fazer e não tem problema nenhum. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos ter mais aulas como essas nas próximas semanas, então venha assistir e me deixe o seu comentário aí. E claro, né, se você aplicar, não esquece de me contar como é que foi. Um grande abraço!